não tem problema. É um momento rápido, é um momento de comunhão. Amém? Queridos, na outra ceia, né, no domingo pós-ceia, eu falei sobre um assunto que eu tenho palestrado e falado muito em várias igrejas, em vários lugares. Isso que eu tenho falado às vezes nem sempre é algo simples, né, nem sempre é algo comum, mas é algo que se tem feito extremamente necessário, né? E nós não podemos ignorar as coisas que estão acontecendo à nossa volta, porque estão acontecendo coisas muito ruins, né? Coisas muito terríveis. E no domingo passado, nós falamos, aliás, no domingo do mês passado, nós começamos ali com a perseguição que existe em um país como, por exemplo, Coreia do Norte, né? Onde se você for visto com a Bíblia, toda a sua geração, ou seja, todos os seus familiares, vão parar num campo de concentração. E falamos sobre um irmão que ele colocou lá na Alemanha, que ele coloca um colante assim no seu carro, né, dizendo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele recebe uma multa de mais de 5 mil reais por causa daquilo, né? Isso para a gente atentar o quê? Existe um discurso, e não só um discurso, mas uma série de atividades, digamos assim, vou até usar uma palavra que eles usam mesmo, e é o alvo, é uma palavra assim, desconstrução, né? Então eles querem desconstruir o que está aí. Aí você fala, mas por que eles querem desconstruir? Porque eles dizem o seguinte, não tem um Deus que criou nada, eles partem da ideia de que não existe Deus. Então tudo que está aí não é um resultado de uma criação divina, é um resultado de que o homem fez, não deu certo, então a gente tem que desconstruir tudo, né? A gente tem que desconstruir tudo e para fazer uma coisa nova, né? Essa é a ideia. Então muitas ideias, elas são hoje passadas, e essas ideias é desconstruir, realmente palavras destruidoras que se chocam com a verdade de Deus. Então nós falamos sobre a situação no mundo, que a gente vê da nossa cultura aí sendo com algumas ideias que nós temos, como não existe homem e mulher, família é qualquer coisa, todo um discurso anticristão que vai avançando. Mas hoje eu quis falar um pouquinho sobre como a família é vista, falar sobre a família. Vou aqui começar com versículo, tem alguns versículos aqui, algumas citações, mas eu falo isso porque tem algumas coisas muito dolorosas, né? Eu tenho ido em muitos lugares e tem histórias muito dolorosas. Vou contar aqui só de uma irmã, recentemente, que ela, como todo bom crente, né, criou os filhos na igreja. E ela conta que mandou a filha para a universidade, isso já foi uma coisa maravilhosa, linda, era um sonho, mandou lá. E essa menina, ela simplesmente perdeu a fé, né? Essa menina negou a fé dela, foi morar com outra mulher, né? E se afastou dos pais. Então isso para ela, assim, ela conta, foi um golpe muito grande, ela precisou orar muito. Hoje ela está tentando entender tudo o que aconteceu, está tentando fazer alguma coisa, né? Na situação que ela vive. Eu estou contando esses casos, mas esses casos, eles são um pequeno vestígio em milhares de casos, milhares mesmo. Mas um que me tocou bastante, né? Esse aqui é um dos livros que eu escrevi para falar sobre esse assunto, chama Dragão Vermelho, Marxismo à Luz da Bíblia. E tocou muito assim, quando um pastor, ele falou, pastor, agora, lendo o seu livro, eu entendi o que aconteceu com a minha filha. Porque a minha filha, eu batalhei para colocá-la na universidade, para ela ir para a USP, e depois que ela foi para a USP, ela simplesmente se voltou contra nós. Ela começou a nos ver como inimigos e ela se afastou de nós, foi morar sozinha, não falava mais com a gente, foi como se nós tivéssemos nos tornado inimigos, e eu não entendia o que foi que a gente fez, Como eu disse, isso é caso, tem muito mais casos que eu poderia compartilhar com vocês, mas aí a minha pergunta, né? O que é que é ensinado, né? O que é ensinado lá, que faz com que pessoas se voltem contra a família? Aí assim, tem alguns vídeos, gente, que eu passo, alguns vídeos, mas infelizmente, até porque é de manhã, nem sempre é bom,
e esses dias eu tentei passar e não ficou bom, mas há um vídeo muito bom, quem quiser vai lá no meu canal, chama-se Perdemos Nossa Filha para o Comunismo. Então eu passo muito esse vídeo, é meia hora, 40 minutos, mas é uma mãe contando toda a história da sua filha, mas o que me choca é o momento em que ela chama a menina para casa, que a menina abandona a família, vai embora, se envolve com certos grupos, e aí ela pega, vem para casa, você pode continuar o que você está fazendo, mas fica com a gente. E aí a menina responde assim para ela: não, mãe, não. Eu te respeito, te agradeço pelo que você fez, que você me criou, mas o meu grupo, essa é a frase que ela usa, o meu grupo desconstrói essas ideias de família. Foi isso que ela disse, o meu grupo desconstrói essas ideias de família. Então, que ideias? Né? A minha pergunta assim é, que ideias? Aí eu tenho um outro vídeo, né, eu tô falando assim, não dá para citar todos, mas tem um de uma pessoa muito famosa, inclusive uma pessoa muito fluente, meio intelectual, que ela vai numa escola fazer uma palestra, e ela diz assim, que família é uma invenção capitalista do século XIX, e que quem defende essa família é uma besta. Ela fala isso com todas as letras, né? Ela foi muito atacada por isso, mas ela fala isso. Quero que você entenda que é uma pessoa de uma posição intelectual influente no Brasil muito grande, ela fala isso. E um outro caso de um rapaz também, que ele é de grupos, né? Desses grupos que tem por aí, e ele pega e ele fala assim, às vezes as pessoas perguntam se o nosso alvo é destruir a família, e eu respondo para vocês, sim, esse é o nosso alvo. E aí um monte de gente está ali, um anfiteatro, muita gente aplaude ali, né? Nós poderíamos pensar, eu falo assim, nós poderíamos pensar, mas isso aí é lá, eu nunca ouvi falar nisso, isso é lá na universidade. Desculpe, mas hoje os jovens estão indo para a universidade, e as pessoas das universidades vão para as escolas, eles vão para a mídia, eles começam a semear essas ideias, são ideias que entram em choque com aquilo que a palavra de Deus diz, com aquilo que a palavra de Deus revela. Então nós precisamos também aprender algumas coisas. E se há algo, olha, eu vou falar assim, que o Senhor abençoe as nossas famílias, amém? Que o Senhor abençoe sua família, abençoe a sua casa, abençoe a sua descendência, tá? Você pode não ter filhos, mas você vai ter sobrinhos, ou às vezes tem netos, às vezes tem famílias, e elas estão sendo influenciadas por ideias de perdição, e vou dizer, não é porque essas ideias de perdição, elas saem de meios intelectuais, que elas estão ensinando coisas boas, não. Deixa eu dizer, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, amém? Ela vem de Deus. A Bíblia fala que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então é no temor do Senhor que existe a verdadeira sabedoria, que existe o verdadeiro caminho. E eu e você precisamos apoiar o nosso coração, a nossa mente nessa palavra do Senhor. E aí eu quero começar, vou pôr alguns versículos aqui. Eu gosto muito desse versículo, não sei se vocês conseguem ver, né? O que define a nossa compreensão do mundo, né? Quando a gente olha para tudo nesse mundo, né? O que define? Nós temos um óculos, gente. Nós temos um óculos para ver o mundo. Nós temos uma lente para ver o mundo. Essa lente se chama a palavra do Senhor. O que está escrito ali? Agora todo mundo junto, vamos lá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? A palavra. Então, e eu quero falar assim, às vezes a gente pensa que uma coisa se tornou verdade porque está na Bíblia. Não é isso. Ela está na Bíblia porque ela é a verdade. É a verdade. Deus revelou-nos a verdade, como que as coisas realmente elas são na Bíblia. E aí eu faço a primeira pergunta, a gente pensa, estou falando isso porque o ataque às verdades bíblicas é um ataque à própria realidade, é um ataque ao Deus que criou todas as coisas. E aí eu pergunto assim para você, quem criou a família? Vocês estão tímidos, queridos? Quem ama a sua família aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Né? Quem criou a família foi Deus. Né? Não é isso que a Bíblia diz?
Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, se tornam uma só pessoa. Então, quem criou a família foi Deus. Agora, eu quero que você ponha no seu coração o seguinte: todos esses ensinos, tudo isso que vai sendo martelado ali na cabeça de muitos jovens, eles partem de uma primeira ideia, de um primeiro pressuposto: não existe um Deus. Não existe um Deus. Então você não pense que a psicologia, a sociologia, ou até mesmo o direito e muitas coisas, eles vão se basear naquilo que Deus disse, naquilo que é a realidade. Não, eles partem de um pressuposto que não existe esse Deus. Então, se não existe Deus, de onde vieram as coisas? Isso muda tudo. Esses dias um jovem mandou uma pergunta para mim assim, né? Por que a gente tem que casar? Né? Por que a gente tem que casar? Essa era a pergunta dele. Parece uma pergunta simples, né? Aí eu respondi: porque Deus nos criou com esse desejo, com esse propósito, de ter uma família, de constituir uma família, de viver em família. De alguma maneira, é isso que nós vamos querer, nós vamos falar isso aqui, porque isso é natural, está em nós. O Criador nos criou para funcionar de uma determinada maneira, de um determinado jeito. Nós não somos assim por acaso, porque não existe acaso. Existe um Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas, amém? E que revelou como as coisas são. Vou dar um exemplo assim muito simples, né? Você vai colocar alguma coisa no liquidificador, aí você põe as coisas lá dentro, você aperta um botãozinho, o que acontece? Ele começa a girar, né? Ele começa a girar e moer as coisas, liquidificar as coisas. Por que ele funciona desse jeito? Porque a pessoa que criou o liquidificador, criou ele para ser assim. Criou ele para ser assim. Existe um planejador, existe um Deus que disse como as coisas devem ser. Agora, o mundo, por mais intelectual que ele seja, por mais discursos bonitos que ele seja, se ele não tem o temor do Senhor, se ele não crê em Deus, se ele é um tolo, eu vou dizer para você, ele é um tolo. Ele é um tolo, está escrito isso na Bíblia, que ele é um tonto. Por que ele é um tonto? Porque está escrito na Bíblia, Salmo 14:1, diz: o tolo no seu coração não há Deus. Mas esse tolo, que não tem temor do Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, ele tem um monte de ideia, e aí ele deixa a verdade de Deus de lado, e ele começa a criar suas próprias ideias. Aqui está escrito: Deus faz o solitário viver em família. O que ele fala? O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Isso aqui é Deus revelando na sua palavra os planos e os propósitos dele, aquilo que ele faz. Né? Olha que coisa linda aqui, vê essa que coisa linda. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus. Quem criou a família? Quem abençoa a família? Quem é que sustenta a família? Deus. Deus faz isso. Quando eu ouvi essa filósofa, né, falar assim que a família é uma criação do século XIX, eu falo logo na hora, vem besteira. Isso aqui foi escrito 1000 anos antes de Cristo, 3000 anos atrás. Desculpa, entre crer nela e crer na palavra, eu sei no que eu vou crer. Eu vou crer na palavra do Senhor, porque ela é a verdade para a minha vida, ela é a palavra que vai determinar a minha vida. Mas infelizmente eu fico muito triste com isso. Porque, embora pessoas cresçam ouvindo a palavra, pessoas vivam ouvindo a palavra, ele cresce ali na igreja, daqui a pouco ele vai para uma universidade, daqui a pouco ele vai para um grupo, daqui a pouco ele conhece alguém que fala coisas completamente ao contrário, e ele deixa tudo de lado. Jamais deixe de confiar na palavra do Senhor, porque ela é eterna. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém?
as ideias desses homens, por mais que ganhem espaço em vários lugares, elas vão passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Ela vai ficar, ela vai determinar a nossa vida. Eu vejo isso assim como o povo de Israel, que sai lá do Egito, e aí eles andam no deserto lá, 2 anos, mais 2 anos, quase 3 anos, eles andam lá no deserto, eles saem do deserto para chegar na terra que Deus tinha prometido, e aí eles param na fronteira da terra que Deus tinha prometido, aí chega lá na fronteira, eles mandam 12 espias, e aí quando os espias voltam, 2 dizem, não, vamos lá, nós vamos conquistar a terra, e os outros 10 falam assim, não vamos conseguir, não vai dar certo. Eles são muito gigantes, as cidades são fortificadas, nós vamos morrer, nós somos igual gafanhoto, perto dele, nós vamos morrer. Aí o que acontece com o povo nessa hora? O povo tinha a promessa do Senhor, e o povo tinha o testemunho desses homens. Eles tinham a promessa do Senhor que eles iam entrar na terra, eles tinham o chamado do Senhor, eles tinham a promessa do Senhor desde Abraão de que eles iam entrar na terra, e agora vem aqueles homens, fazem um discurso completamente contrário. Qual que se abraçaria? Qual que você abraçaria? Qual é a tristeza no meu coração? Pessoas que ouviram e viram. Você está aqui, não só porque você ouviu, mas porque você viu a graça, o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, você pensar que essas pessoas simplesmente resolveram acreditar na palavra de homens, né? E vão nessa direção. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma pulada aqui. Vamos lá. E aí, volta a pergunta, o que é que esses homens, e aqui eu tomo muito pensamento marxista, né? O que eles escreveram, o que eles pensaram, o que eles disseram, que foi influenciando tanto, que influencia tanto, o que eles falaram sobre família? Às vezes eu falo, às vezes dou seminários mais longos, cursos, né? E eu falo assim, as pessoas que pensam que isso tem a ver só com política, economia, elas não entenderam o que é. É uma verdadeira visão de mundo, é uma visão de mundo contrária à palavra de Deus. Desculpe, aquilo que é contrário à palavra de Deus chama-se mentira. Né? Aquilo que é contrário à palavra de Deus chama-se engano. E na verdade nós estamos vivendo uma época em que a realidade está sendo distorcida para se opor à verdade de Deus. E olha aqui o que Marx, nos primeiros livros dele, né? O primeiro livro que ele escreve é 1848, 136 anos atrás, e ele já escreve lá o alvo. O que está escrito ali? Qual a primeira frase, vocês conseguem ler? Abolição da família. Está escrito lá, com todas as letras. Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Tá? É isso mesmo, a ideia é essa aí, abolir a família, acabar com a família, essa é a ideia. E olha, eu vou dizer mais, houve no mundo tentativas de fazer isso que não deram certo, porque é óbvio que não vai dar certo, porque Deus nos criou com um determinado funcionamento. Se você vai colocar o arroz dentro do liquidificador e apertar o botão e querer que ele esquente o arroz, não vai dar certo. Porque não foi feito para funcionar dessa maneira, né? Ele não foi criado para isso. Se você vai falar contra isso, e eles não só fizeram, gente, teve lugares que eles acabaram o casamento, não tem mais casamento, não vão mais fazer casamento, porque esse negócio de família aí, foi o homem quem criou. Eles dizem o seguinte, que família não é uma criação divina, porque Deus não existe. Família é simplesmente uma construção social. É simplesmente uma construção social. Foi o homem que decidiu viver e fazer as coisas dessa maneira. Né? Viver e fazer as coisas dessa maneira. Esse é o discurso deles. Eu vou pôr outros trechos aqui, mas eu quero que você pense o seguinte, que aquela pessoa que cresceu dentro da igreja, aquela pessoa que cresceu ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, que fala de família, ela chega lá, se senta na universidade, daqui a pouco ela começa a ouvir, não são todos, né? Mas são muitos, não são todos, mas são muitos e muitas vezes muito bem preparados. E eles começam a dizer que família tem que ser desfeito, que é uma mera construção social. Olha essa outra frase aqui de Marx, em que ele fala assim, olha,
Acho que não sei se eu falei semana passada, o Marx tinha um amigo, e esse amigo dele dizia o seguinte, que Deus não existe, que Deus é uma projeção da mente humana, né? Só que deixa eu lhe falar, esse homem não falou só isso, ele escreveu livros, né, muito bem elaborados, com discursos muito bem elaborados. Romanos capítulo 1 diz assim, antes, em seus discursos, eles se orgulharam, né? Dizendo-se sábios, eles se tornaram tolos. E aí, esse amigo do Marx fala assim, não foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi o homem quem criou Deus à sua imagem e semelhança. Foi o homem que criou Deus, ele fala. Deus não existe, isso é uma criação da mente humana. E aí o Marx, gostei dessa ideia, né? E aí então ele começa a dizer o seguinte, que por que o homem criou Deus? Marx começa a dizer, ele começa a dizer que o homem criou Deus, porque o homem se sente oprimido aqui, porque a condição social dele é ruim, né? Porque ele é um oprimido socialmente. Então ele criou a ideia de que tem lá um lugar onde ele vai ser salvo, onde tudo vai ser lindo, maravilhoso. Ele criou Deus assim, né? Isso é mentira. Mas é o que Marx ensinou. Só quero que você pense que quando aquela pessoa senta ali para estudar, para ouvir falar de Marx, ele está escutando um homem que se declarou inimigo de Deus, que escreveu, né? Vapores do inferno sobem e enchem a minha mente. Vê essa espada, o príncipe das trevas vendeu-a para mim. Essa era a fala dele. Então eu quero que você pense assim, que você entenda a nossa batalha pela verdade, porque você está aqui porque a verdade de Deus impactou a sua vida, entrou na sua vida, né? Glória a Deus, e você vive segundo ela, mas o jovem senta ali, e ele é bombardeado com essas ideias que estou só colocando aqui o básico, mas vai se desenvolvendo, e a coisa vai ficando feia, né? Estou tentando explicar essas coisas de uma maneira mais simples possível. E aí, a gente fala em Deus Pai, a gente fala em Deus Filho, tá? E quando você fala em pai e em filho, você já pensa numa questão, no relacionamento familiar. E o Marx tem, então, de onde vem essa ideia de pai e filho, de uma família celestial? Isso é só uma projeção aqui da terra. E olha só aqui o que ele fala. Se a origem da família celestial, ou seja, pai e filho, não é mais do que uma prefiguração da mesma família terrena humana, ou seja, existe uma família na terra, então eu suponho que tem uma família no céu. Aí ele fala assim, é esta última, a família terrena, que deve ser o quê? Que deve ser o quê? Destruída. É bem provável que muita gente não pegou isso e tomou ao pé da letra, mas muita gente pegou e tomou ao pé da letra, numa ideia assim de que realmente a família é uma coisa ruim que precisa ser destruída. Existe esse discurso, sim, às vezes aberto, às vezes velado, porque sabe que é uma coisa, mas existe sim, e os jovens muitas vezes estão sendo atacados com isso, e em todo lugar você vai ver esse ataque. Aí vamos lá, um amigo de Marx, chamado Engels, que é o comparsa dele, ele vai escrever um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E aí a gente precisa entender uma coisa. Esse livro aqui é a palavra do Senhor. Amém? Se eu tirar Deus, e se eu tirar a sua palavra, eu vou ter que colocar alguma coisa no lugar. Quem foi que criou a família? Quem foi? Deus. Ele é o abençoador, Ele é o sustentador, Ele é o criador da família, Ele cria as coisas para funcionar desse jeito. Mas se eu falo que não tem Deus, então não foi Ele que criou a família, então ela surgiu sozinha. E como que ela surgiu? Aí vem como ela surgiu. Gente, olha, eu quero que você pense, porque o efeito disso que nós vamos ver aqui, ele vai se fazendo sentir. Essas pessoas que abandonaram famílias, tá? Abandonaram os pais, foram influenciados por isso, de uma maneira muito forte. Então vou ler aqui, veja só o que Deus fez uma mulher para um homem, né? Isso chama-se monogamia.
É um homem e uma mulher. A partir daí começa a família. E olha o que ele escreveu, o Engels, amigo do Marx, escreve assim: a monogamia aparece na história, portanto, não como uma reconciliação entre o homem e a mulher, e menos ainda como uma forma elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro, como a proclamação de um conflito entre os sexos. Então o que ele está dizendo aqui? Que quando um homem casa com a mulher, não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa. Na verdade, isso aí foi forma de escravização. Eu queria que você pensasse numa moça sentada lá, aprendeu, de repente o professor dela fala assim: isso aí é uma forma de escravização, né? O casamento é uma forma de escravização, né? As mulheres casadas aí, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Vocês são escravizados? Vocês, né? Eu falo que é a primeira forma de opressão que surgiu na história, né? Eu sempre falo assim, não tem jeito de eu não lembrar dessa história, né? Como é uma opressão que as mulheres vivem, né? Um casal amigo nosso lá de Goiânia, eles construíram uma casa nova, né? Sempre nos hospedam lá, casa nova, bonita, e nos levou para ver a casa. Aí quando chegou no quarto assim do casal, né? Olha a opressão, coitada da mulher, né? Tava lá os guarda-roupas, 6 portas para a roupa da mulher e 4 para a roupa do homem. E aí, a verdade é que ela usava as 6 portas dela e ainda usava mais 2 dele, né? É muita opressão. Eu falei, não quero nem ver a sapateira, gente. Não quero nem ver a sapateira, né? A gente pensa assim, gente, é óbvio. Ah, mas famílias têm problemas, casamentos, claro que tem. Esse mundo está marcado pelo pecado. Mas isso não significa que Deus não criou o que Ele criou, que não fez o que Ele fez. Mas, se não foi Deus, então o que foi? Foi o homem para oprimir a mulher. O que isso provoca, dito por um professor de universidade, na cabeça de um jovem? Na cabeça de uma jovem. Por que você acha que muitas delas deixam de casar com um homem para ficar com a mulher? Opa, então o homem é opressor. O homem é opressor. Eu quero que você entenda que isso tudo é grave. Isso tudo não é coisa oculta, não, gente. Isso é baseada nas universidades. Vai para as escolas e as coisas vão aí, são desconstruções, né? Olha o mais que ele fala aqui. O primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia. A primeira opressão de classes, como a opressão do sexo feminino como masculino. Então o casamento de um homem com a mulher não é algo abençoado por Deus, não é um projeto de Deus, não é o natural da vida que Deus criou para ser assim. É o quê? É uma opressão do sexo feminino pelo masculino. Isso aqui, eu vou acompanhando as coisas e a gente fica chocado de ver livros que já são obsoletos e estão ensinando isso em curso de pedagogia. Pode ser que muita gente escuta, isso é besteira, mas muita gente põe aquilo na cabeça e vai indo, né? E vai indo, e de repente você começa a ver para onde as coisas vão caminhando. Esse autor aqui, eu só vou ler essa citação dele, gente, mas eu confesso para vocês que eu fiquei muito chocado. Muitos anos atrás eu fui tinha que escrever um trabalho, e lá eu achei esse livro, chama-se A Destruição da Família, né? O livro chama Destruição da Família. Eu achei que era um livro querendo evitar a destruição da família, mas o livro era para dizer que a família precisa ser destruída, né? E o que me choca é que essa pessoa ali, você vai ver o currículo dele percorrendo o mundo, dando palestras e falando, e a ideia dele é destruir a família. E olha só a frase dele, deixa eu tentar explicar, essas pessoas às vezes escrevem das maneiras meio chatas, mas ele fala assim, ó, por falta de deuses. O que ele quer dizer com falta de deuses? Ele quer dizer que não tem Deus nenhum. Então ele fala assim, não tem Deus nenhum. E aí, por falta de deuses, nós tivemos que inventar. Então ele fala que é o ser humano que inventou poderosas abstrações, assim, poderosas ideias. Então assim, não tem Deus nenhum, então nós temos que desenvolver certas ideias poderosas, e olha o que ele fala aqui, das quais, ou seja, a ideia mais
destruidora é a família. Ele fala que a ideia mais destruidora é a família. Eu não estou falando de uma pessoa doida, acho que ele é doido também, né? Mas não oficialmente, né? A ideia dele mais doida, né? Aí é que a família é uma das coisas destruidoras. E o livro todo é falando sobre isso, né? Falando sobre isso. Muitos seguiram? Não, mas muitos seguiram. E as sementes de destruição vão sendo colocadas lá. Então nós pensarmos, eu quero que você pense, cada vez mais nós vamos ser colocados pelo inimigo que está por trás de tudo isso, inspirando todas essas ideias. Cada vez mais nós vamos sendo colocados em choque entre isso e a palavra de Deus. Cada vez mais nós vamos estar ali em Deuteronômio 30, eis que eu pus diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, amém? Cada vez mais nós somos colocados diante da palavra de Deus. E aí eu quero dizer para você, diante de tudo isso, cada vez mais nós temos que ensinar o que a palavra ensina. E a família é projeto de Deus, por isso ele é bom. Claro que a família, ela sofre os efeitos da queda, do pecado, e por isso ela é ruim. Mas aí a gente pensar que nem nas escrituras, nem na vida real, gente, as famílias são perfeitas. Então, querer destruí-la por causa da imperfectibilidade é besteira. Vamos falar a verdade, gente. A gente olha para a Bíblia, as famílias são perfeitas? Não são. Né? A coisa que me dá mais agonia aqui é os irmãos de José, gente. Eu não queria ter aqueles irmãos, não. Os irmãos venderam ele como escravo para o Egito, ia matar, depois vender. Deus me livre desses irmãos de José. As famílias não são perfeitas. Mas o Criador da família, ele é perfeito. Amém. Os propósitos dele são perfeitos. Às vezes nós nos encaixamos por causa da nossa imperfeição, mas os caminhos dele, a verdade dele, a palavra dele, a revelação dele, essa é perfeita e é essa que nós vamos colocar no nosso coração, amém? Então toda a nossa procura, e aí eu falo isso porque todas essas ideias, elas já estão aí há décadas, mais de um século, se espalhando, corroendo, corrompendo, destruindo, trazendo morte. É que aqui é tudo muito resumido, mas tem coisas muito práticas assim. Mas tem um pastor amigo meu que ele foi colocar o filho dele numa escola, e eu falei, não põe, porque eu já sei o que tem lá. E ele pegou e pôs. 3 meses de aula, o filho já estava assim, meu pai não sabe nada, quem sabe é meu professor, né? E com um monte de ideia, sentei com ele, conversei com ele, a cabeça dele ficou mais ou menos no lugar, né? E aí, o que aconteceu? Dentro da escola, ensino de ideologia de gênero, ensino de ataques à família, ataques ao cristianismo. Aí ele foi lá, o pastor foi conversar com a diretora da escola, preste bem atenção. E ele falou para ela assim, olha, essa coisa de ideologia de gênero, essas coisas aí, vocês estão batendo muito nisso aí. E aí a resposta da diretora foi a seguinte, eu também sou conservador, eu também penso como o Senhor, mas infelizmente o MEC impõe isso para nós e o MEC é terrível, eu tenho que fazer o que o MEC manda. Só quero que você entenda que essas pessoas com essas ideias, eles já estão em vários lugares, eles já estão em muitos lugares, e às vezes de forma sutil ou de forma aberta, eles vão ensinando coisas contra a família, e isso vai atingindo jovens que muitas vezes se tornam vítimas disso. Que o Senhor guarde as nossas famílias para a glória dele, amém? Que o Senhor guarde nossas famílias para a glória dele. E aí quero compartilhar com você algumas passagens, são muitas passagens em toda a Bíblia, que falam de família, que abençoam a família. Deixa eu dizer, não interessa, a pessoa pode ter a graduação que ela quiser, eu creio no meu Deus. Ele sabe, deixa eu dizer assim, quando você pega um manual de uma coisa para entender como ela funciona, né? Você confia no manual. Por quê? Porque quem fez, quem fabricou, ele sabe as funções, ele sabe para que serve, ele sabe como as coisas funcionam. Então você lê o manual, porque não é você, não, isso aqui é um liquidificador, eu quero que funcione como um forno de micro-ondas. Você está doido?
Quem sabe é quem fez e te deu o manual. Deixa eu dizer, Deus deu o manual dele para a sua vida, para você entender como as coisas funcionam. Tá? Mas vamos lá. Deuteronômio 6, 6-9. Eu acho muito bonito, porque toda a revelação de Deus, tudo aquilo, aqui a gente está falando da lei, né? Nós estamos falando dos 5 primeiros livros de Moisés, e já ali Deus, Ele quer o quê? Que tudo aquilo que Ele ensinou, vai ser passado, desenvolvido, caminhando ali dentro da família. Então fala assim, e essas palavras que hoje te ordeno, estarão, aonde? No teu coração. Então deixa eu lhe dizer, a palavra do Senhor tem que estar no seu coração, amém? E ela não entra no nosso coração só com uma leitura ou duas. Nós precisamos ler e meditar na palavra todos os dias da nossa vida. É assim que ela vai entrar no nosso coração. Deus pega tudo aquilo e fala para eles assim, essas palavras que eu tenho te dado, essas palavras que eu tenho te ordenado, essas palavras que eu tenho te revelado, que a palavra de Deus esteja no teu coração. E aí, né, quando ela está no teu coração, você vai conseguir passar para outros. Você vai ser influenciado por ela, e aí você vai influenciar outros com ela. E fala assim, e as intimarás a teus filhos. Aqui é intimar, aqui tem uma palavra assim, inculcar, ensinar insistentemente. Você vai passar ela para dentro da sua família ali, ó. E as intimarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu estou revelando a verdade para vocês. Eu estou revelando o que vocês precisam aprender e aquilo que vocês precisam viver. Vocês têm que colocar isso no fundo do seu coração. Vocês têm que falar disso quando vocês estiverem andando. Vocês têm que falar disso quando vocês estiverem deitados. Vocês têm que falar isso quando vocês acordarem. Provérbios capítulo 6, versículo 22. Eu gosto muito desse versículo, né? Que ele fala assim, quando tu andares, a palavra te guiará. Quando te deitares, ela te guardará. E quando tu acordares, ela vai falar contigo. Então assim, é importante a gente entender que Deus deu a sua palavra, Deus deu o seu manual para a humanidade. Entre as coisas que esse manual fala, ele explica o que é a família e como ela deve ser. Quando você vai olhar lá nos 10 mandamentos, alguns daqueles ali são mandamentos para a família. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, viva muito sobre a terra. Não adulterarás, está lá para a proteção do casamento, está lá. Para que realmente o casamento seja abençoado por Deus. E aí Deus tem os seus padrões, olha aqui. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então aqui o papel da mulher. Hoje, aí gente, tem todo um discurso, porque isso diz assim, a mulher é oprimida, não ficou só nisso. Outras pessoas desenvolveram ideias, tá? Ideias terríveis sobre casamento. Todo movimento feminista aí, não é, se for só direitos iguais, não ser agredida, isso é bom, mas não é só isso não, gente. As coisas que elas falam, as coisas que elas fazem, as coisas que elas dizem, muito disso, gente, é tenebroso, não é brincadeira não. Tem uma dessas, e deixa eu lhe dizer uma coisa, esses livros que estou falando aqui são hoje, está nas universidades lá, são leituras, e vendem milhões, né? Mas tem uma terrível, ela fala que a grande maldição da mulher é ser mãe. Ela fala isso. Vou usar até um termo chulo aqui, né? Deus me perdoe, mas tem que falar o que ela falou para a gente ficar chocado mesmo. Os livros dela estão lá sendo lidos nas universidades. Ela fala assim que a mulher tem o prejuízo que ela caga uma abóbora. Sabe o que ela quer dizer com isso? Ela dá luz a uma criança.
Ela define dessa maneira. Você entender para onde elas vão, assim, para as coisas terríveis que elas falam. Teve uma jovem, e muito batalhadora, chamada Ana Carolina Campanholo. E essa moça, ela entrou para fazer o curso na universidade, e ela não queria, ela é cristã, convicta, não queria entrar naquelas brigas lá, mas foram atacando ela. E ela, então, uma hora teve que reagir, né? E ela tem uma hora que ela vai num congresso, ela vai fazer uma exposição lá, e ela mostra numa universidade um desenho que fizeram no diretório acadêmico. Aí você fala, não, diretório acadêmico, coisa linda, maravilhosa, tudo gente intelectualmente bem. O que tinha lá era o desenho de uma mulher com chifre e rabo, nua, andando sobre uma cruz e fazendo xixi, né? Era o que tinha lá no diretório acadêmico. Para você entender o que tem na cabeça das pessoas. Eu tive um jovem amigo meu, e ele era crente, mas ele era da USP, então era esquerdista, e ele falou assim para mim, pastor, eu defendo certas coisas, ele falou assim para mim, mas um dia eu tive uma aula de feminismo na faculdade, e pastor, eu falo com certeza, tinha um demônio lá. O demônio estava lá. E olha que não era toda essa espiritualidade, não. Mas falou, eu tenho certeza. A presença demoníaca que eu senti lá era muito grande. Então eu quero que você entenda, estou falando dessas coisas, e você não pense que isso não é luta espiritual, não. A Bíblia diz o quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos que batalhar, nós temos que lutar pelas verdades de Deus, pela realidade de Deus, e a gente saber assim que essas coisas elas têm vindo de uma maneira mais declarada, de uma maneira mais discreta, de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais brutal, mas elas vão, e você muitas vezes, vou dizer, nós conhecemos a palavra, às vezes nós temos maturidade, nós estamos firmes, mas a nova geração não está, e nós somos chamados para pregar a palavra do Senhor para a nova geração. Eles precisam entender que isso aqui não é um livro velho, não. Isso aqui é a eterna palavra de Deus. Amém? Que os céus e a terra vão passar, mas a palavra dele não vai passar. Nós temos que orar. Tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza, ainda assim é insuficiente. Nós temos que orar. Lamentações 2:19. Levante-se. Grite no meio da noite, quando começarem as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para Ele as mãos em favor da vida dos seus filhos. Amém. Seus filhos, jovens, seus netos, bisnetos, sobrinhos, né, parentes, seja de que grau for. Eles estão entrando numa cultura destruidora. E é necessário que você ore por eles. Vou falar assim, já foi aquela época assim, que lindo, entrou para a universidade. Né? Olha, tem um jovem aqui que está estudando aqui agora, ele falou assim que ele foi fazer faculdade, ele falou assim que dos 15 que entraram, 15 crentes que começaram com ele a faculdade, 1,5 terminaram crente, ele mais meio, que o outro já está balançando também, né? Por quê? Ideias contrárias a palavras, ideias diabólicas, ideias distorcidas, ideias marxistas, feministas, ideologia de gênero, uma série de coisas, entra lá e vai distorcendo, né? Então nós temos cada vez mais nos agarrar aquilo que a palavra diz. Olha o que diz aqui, Neemias capítulo 4, versículo 14, eu amo esse versículo. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Glória a Deus. Luta. Quando vou falar assim, quando você estuda a palavra, prega a palavra, se posiciona na palavra, você está lutando. Quando você ensina a palavra, quando você insiste na palavra, você está lutando. Quando você ora, você está lutando. Quando você procura mostrar para as pessoas
A situação que elas vivem, você está lutando. Um caso assim que a gente lidou, né, de uma jovem, que ela conta a história dela. Filha de pastor, criou na igreja. Né? Imagina assim, cresceu ouvindo a palavra dia e noite. Aí foi fazer faculdade, né? Virou aquelas feminista ativista bem agressiva mesmo. Agressiva de jantar, almoço com a família, assim, saiu ofendendo todo mundo, né? Agredindo todo mundo. Até que um dia ela passou da conta, o pai chamou e falou, vamos conversar aqui, qual que é o problema? Aí não, porque assim que eu aprendi, assim. Opa, isso assim. E começou a conversar com ela, falou assim que aquilo foi o que deu um estalo para ela, que ela acordou e viu onde ela estava. Agora, um negócio curioso. A mãe dela também fez faculdade, a mesma que ela. E na mesma classe que ela. Mas a mãe dela tinha o quê? Filtros. Tinha o quê? Uma peneira. É isso que nós temos. Nós não podemos, não tem como às vezes eu fechar as portas ao mundo ao meu redor, porque ele vai de alguma maneira vir até mim, mas eu preciso ter a palavra de Deus no meu coração. Eu preciso ter a palavra de Deus na minha vida. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? De noite. Glória a Deus. Porque aí eu tenho filtro, opa. Isso aí não é o que a palavra diz, não. Desculpa, a realidade está aqui. Os homens inventam muitas coisas. Os homens criam muitas coisas. Mas eles não são criadores, não. Criador é o meu Deus, amém. E o Criador é o revelador da sua verdade, da sua palavra. E eu sei o que ela diz, eu sei o que ela fala. E é nessa que eu vou confiar. Amém? Então eu quero que você batalhe pela sua família. E eu falo assim, pela sua e pela dos outros. E quando falo família, não é só marido, esposa, filhos, tá? Às vezes está lá seus irmãos, às vezes estão lá seus sobrinhos, às vezes estão lá sobrinhos netos, você está recebendo a palavra, sendo influenciado pela palavra, e ele está sendo influenciado por conselhos de ímpios. Conselhos de ímpios. A gente tem cada história, sabe assim, das pessoas que hoje elas são estudadas nas universidades. Quando você vai conhecer a vida delas, quando você vai conhecer a história delas, desculpa falar, é nojenta, tá? Eram vidas nojentas. Mas falaram coisas boas, deve ter falado alguma coisa boa, porque não dá para só falar mentira e ruindade, né? Tem que pôr alguma bondade e verdade no meio para, né, enganar. Mas muitas dessas pessoas eram pessoas sem temor de Deus no seu coração, e que agora eles vão com tudo para apagar a chama de Deus. Mas o Senhor diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Amém? Então eu quero dizer assim, batalhe por sua família. Batalhe por sua família. Ame sua esposa, seja fiel a ela. Ame seu marido e apoie. Ame seus filhos e ensine o temor do Senhor. Ame seus pais e os honre. Não deixe que professores, Estado, a mídia, internet distorça a verdade de Deus sobre a sua família. A gente tem que começar a pensar nisso. Cada vez mais, como nós vivemos numa cultura que há muito tempo foi cristã, influenciada pela Bíblia, né? Desde a época dos católicos, tal. Então a gente não vê a coisa, mas agora cada vez mais a nossa cultura, o nosso meio está sendo influenciado por ideias terríveis, por ideias mortais. E muitos jovens, imagine, gente, de 15 jovens. É ruim, vou falar assim, é ruim quando a gente fala assim, né? Eu contei, né? 15 jovens crentes, e dali 2 permanecem crentes. E os outros 13 saíram. Mas, gente, esses 13 são pais e mães chorando. São pais e mães com seu coração angustiado. São pessoas que um dia amaram Deus, adoraram a Deus, serviram a Deus, e depois se tornaram, hoje,
Gente, eles vão muito mais longe do que você pode imaginar. Alguns talvez só se afastaram dos pais, mas muitos se tornaram inimigos. Tem uma história muito triste de uma moça que uma menina, uma jovem, ela e o irmão queridos demais, tementes a Deus, sabe, aqueles filhos que todo mundo queria ter, entrou na universidade, eles não se tornaram ateus, se tornaram inimigos de Deus, porque ela fazia artes para mim, né, e eu falei assim, você não pode continuar fazendo as artes? Não, porque eu sou contra tudo isso, as artes do trabalho de casais. Aí fico pensando, só quero que você entenda assim, o veneno que é semeado no coração dessas pessoas. Não vou falar uma coisa mais pesada, que com o tempo talvez aqui a gente avance mais, né? Puder todo mês dar um pouquinho desse estudo, né? Dar um pouquinho desse estudo aí vai ser uma coisa boa. O propósito hoje da educação não é, em primeiro lugar, aquela educação que eu e você aprendíamos matemática, português, inglês, geografia, história. Não! Tudo isso foi sequestrado por uma causa. Deixa eu te falar, no meu primeiro ano de escola, eu aprendi Páscoa, Natal, Deus. Segundo ano aprendi a cantar Deus é Amor com o meu professor do segundo ano. Né? Hoje, eles aprendem que homem não é homem, mulher não é mulher. Família é qualquer coisa. Então, eu só quero que você entenda vou falar assim, a militância por um tipo de visão de mundo que não é diferente da Bíblia. É contrário à Bíblia. Então nós temos que estar prontos. Eu quero dizer para você, você é do Senhor. Amém. Você é do Senhor. Que você seja do Senhor cada vez mais. Eu vou falar rapidamente que eu quero ler mais um versículo com vocês. Meus livros estão lá, tem vários assuntos, não é só esse, tá? Mas se você quiser entender esses assuntos, tem esses dois aqui, Máximo Selvagem e Dragão Vermelho e outros lá. E você pode dar uma olhada, tem sobre vários assuntos. Vai lá e veja, tá? Mas eu quero que você abra Isaías 60 e fique em pé. Isaías 60. Eu amo essa passagem, eu acho que ela fala muito sobre nós. Isaías 60. Glória a Deus. Olha o que o Senhor fala. Isaías 60. Você é do Senhor. Amém. Você é do Senhor. O que reina sobre o seu coração e sua mente é a palavra dele. Glória a Deus. Você é a habitação do Espírito Santo do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Amém? E ele diz aqui: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Glória a Deus. Agora ó, o versículo 2. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que a influência do Espírito de Deus seja poderosa sobre a sua vida. Que a influência da palavra de Deus seja total sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu coração. E que você possa ser influente neste mundo, você possa ser o que você é, sal da terra e luz do mundo. Isso não é para mim é a verdade e a palavra do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero neste momento, ó Pai, invocar o teu santo nome, e eu quero neste momento, ó Pai, pedir a tua bênção sobre as nossas vidas. Ó Deus, que todas essas verdades que nós temos recebido aqui, ó Pai, e que todas, Senhor, essas informações, elas não venham a ficar no vazio, mas que a tua palavra poderosa possa abençoar cada vida, ó Pai. Ó Deus, que a tua palavra poderosa possa influenciar teus filhos aqui, possa influenciar teus filhos online, ó Pai, e a tua palavra toque-nos
nossos corações. Estende, ó Deus, a tua mão de poder, de graça, de unção, de vida, de sabedoria, de glória, de vitória, Pai. Estende as tuas mãos e abençoa no poderoso nome de Jesus, Senhor. Entrego nas tuas mãos, que o Senhor faça a tua obra, que o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor glorifique o teu nome, Pai. Fortalece o teu povo, que o teu povo não seja um povo, Senhor, desnutrido com a tua verdade, a tua palavra, que o teu povo não seja um povo vazio, ó Pai, mas que o teu povo seja cheio do teu poder, cheio da tua palavra, cheio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor.